Começando mais um estudo semanal para a primeira semana de novembro. E antes de começar a falar do vídeo, já vou alertando, estou com vagas abertas para minha segunda e última turma de mentoria deste ano de 2025. E detalhes a respeito da mentoria, eu estou com as informações lá no meu Instagram. E também, se você quiser fazer parte, é só preencher o formulário que eu vou entrar em contato com você, ok? Então, todas as informações vão estar abaixo desse vídeo e também no meu Instagram. Ditos avisos, lembrando, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, etc, que isso ajuda demais o canal. Então, bora para falar do dólar. Eu vou comentar todas as operações que eu fiz ao longo dos últimos dias, do índice dólar também ativos internacionais e preparar também para os próximos dias o que a gente pode esperar do mercado. Então, falando primeiro do dólar. Então, semana passada, dia 27 foi segunda, já tinha falado do dia 27 no caso, então dia 28 aqui. O que estava acontecendo, o que nós tínhamos nos dias anteriores, o que a gente poderia esperar. Em relação a esse dia específico, eu não fiz nada, foi no dia 29. Então a gente volta para cá, olha para o macro, o que a gente tinha no caso era uma região de lateralidade aqui, que estava tentando romper, né? No caso já estava rompendo nesse ponto, nesse aqui também, e aí nesse dia já estava abrindo, praticamente tentando já esse rompimento. Essa linha já estava complicada, né? Aquela reta que eu tinha marcado. Agora a gente poderia considerar como se fosse essa linha passando, ó, essa região aqui. E aí, considerando isso, nós estávamos no meio de todo aquele canal para trás. E era um ponto de média de 200, né? Então a abertura, como abriu aqui, pelo menos a região, eu não vejo muito o que ser feito. O movimento volta. Lembro que nesse dia aqui, o jeito do pullback do índice estava bem diferente da do dólar. O do índice estava interessante o jeito como fez o pullback, para querer sair dessa média de 200 para cima, por exemplo, né? Mas o dólar, na verdade, foi uma volta muito forte. Voltou para baixo da 200, muito forte. Então aqui, infelizmente, não ficou interessante o pullback de alta. O movimento acaba voltando e renova fundo, rompendo inclusive essa região do dia anterior. E aí trava nesse ponto aqui. Eu lembro, inclusive, que o Túlio estava em alguma operação por algum motivo aqui. E até falei que a questão do renko estava com muitos ruídos. O movimento acabou indo, mas enfim. Chegou no fundo do dia anterior, voltou de uma forma agressiva, formando como se fosse um canalzinho aqui, que acabou sendo um canal de bandeira de baixa. Renovou fundo novamente, só que em relação à questão de gatilho, né? Que bonito esse gatilho aqui, movimento e tal. Só que tem um grande problema. Se a pessoa me mostrasse só essa imagem aqui, eu acharia lindo. Só que olhando como o cenário como um todo, né? A gente vê que isso aqui é dólar. E o movimento está andando ultimamente muito travado. Eu não arriscaria aqui para ficar esperando uma eternidade para andar tipo 5 pontos. Então, se a gente for ver do movimento até aqui, foi questão de 40 minutos para andar quase 4 pontos. Não é um cenário que eu gosto de ficar operando dólar. E aí, não teria, assim, feito nada que realmente não é um caso interessante. Depois de meio-dia, então, o volume acaba caindo bastante. Acabou caindo aos pouquinhos numa luta, né? E fazendo uma deriva. Então, se eu vou pegar daqui para cá, uma luta de 10 pontos para 3 horas de operação, não vale a pena. E aí, o movimento travou até o final do dia. A gente vem para o dia seguinte aqui, a gente tem um caso de abertura com uma barra interessante, né? Já testando essa média 80 do dia anterior e começa a voltar. Aí, o índice, nesse dia eu lembro que estava fazendo uma correlação interessante. O índice dando um cenário interessante para queda e o dólar aqui estava talvez fazendo um pullback de alta. Nesse movimento de pullback eu fiz o quê? Compra pelo renko. E simplesmente o dólar não andou. Nessa situação de não andar, eu acabei desistindo dessa operação. Não deixei me estopar, eu desisti antes. E aí, tanto é que eu até coloquei aqui, ó, pegou minha proteção. O movimento ficou sambando, protegi, pegou minha proteção. E se eu não tivesse saído, eu teria estopado. O movimento do dólar está trolando bastante. E aí acabou renovando o fundo de novo. Renovou fundo e foi buscar essa LT que eu estava já considerando lá de trás, ó. Ponto aqui, e acabou respeitando aqui também. Então, LT importante. Faz um pullback, para mim não é um pullback interessante para se operar porque é dólar. E dólar está travando, né? Acaba que não consegue renovar fundo nesse primeiro momento. Tem gap entre candles, volume fraco. O movimento aqui fica meio lateral. Uma tentativa de lateralidade. Um caixote. Depois aí aquilo, né? Até o final do dia pode esperar que vai ficar bastante travado. E teve esse movimento aqui. Esse movimento aqui foi pela questão de ser quarta-feira, decisão da taxa de juros, tá? Então teve só esse movimento em relação à fala do Powell. Só 21 pontos. A maior barra praticamente do dia, dos 5 minutos. E depois o mercado morre de novo. Então, nada mais a ser feito. E aí nós temos o dia 30,
o dia 30 aqui, em relação ao movimento, ó, até coloquei aqui também, que deu venda de 5R e eu simplesmente estopei e desisti da operação. Então, no caso assim, eu estopei antes, no caso, eu desisti saindo com stop de 2 pontos nesse dia aqui. O movimento estava subindo de uma forma estranha, derivando, o índice também estava, tá? Dos dois estavam derivando. Até que de repente a gente tem aqui uma saída desse padrão desse canal, pode ser uma exaustão dessa deriva. Ok, trocou de cor, vendi. Tem aqui a região da CLT passando lá de trás, ó. Então, ponto importante. A gente volta para cá, marca o primeiro pernada do dia, joga para cima, região de 161. Ponto importante. PFR bonito, acabou dando a troca de cor, venda acionada. Só que aí o dólar começou a trollar nesse ponto aqui. Enquanto que o índice estava andando, o dólar não andava. Tendo em vista os dias anteriores, que não estava andando, né, ou então até estopando, resolvi sair da operação antes da hora. E aí me estopou com 2 pontos, para depois fazer o quê? Chegar numa região que eu queria fazer parcial. Então, nesse caso, eu desisti de uma operação que teria andado. Então, não consegui conduzir de forma técnica. O dólar está terrível. Então, teria chegado aqui numa possível parcial e depois teria pego a proteção de um jeito ou de outro, porque o mercado travou nesse ponto e travou até o final do dia praticamente. Então, não teve mais volume até o final do dia. Então, está sendo padrão, infelizmente, do dólar. Uma pernada só, depois trava. Uma pernada só, depois trava. Dia seguinte aqui, em relação ao dia 31, esse gap não existe. Então, eu vou ter que abrir agora o contrato atual em relação a essa questão do gap. Venho aqui... Opa! Contrato atual, então, não tem gap. Mudança de... Até a rolagem, né? Aí acontece isso. Então, não tem gap e o movimento abre dentro dessa região toda complexa do dia anterior. Não vejo o que fazer. Infelizmente. Não tem muito o que fazer aqui. Cenário lateral, média passando 200. Não consegue renovar o fundo e fica travado até o final do dia, fechando aqui. E aí, a gente vem pro dia de hoje. O dia de hoje, eu tenho que olhar o contrato atual para não ter aquele gap, né? Então, o dia de hoje já abre praticamente acima ainda desse ponto, ou seja, dentro dessa região toda de lateralidade. A gente aproxima para cá, muito recente a tentativa de ancoragem das médias, e aí quando já começa a abrir as médias, já abre querendo romper tudo. Se a gente for ver pelo Renko, a gente estava sem o Renko na parte da manhã. Se a gente for ver pelo Renko, o Renko aqui teria dado às 9h11, que foi naquele candle aqui de cima, o 3. Muito recente, poderia o que o preço aqui? Travar esse fundo e voltar a subir. Então, talvez se tivesse dado algo pós o rompimento, poderia ter sido interessante, não deu. Então, caiu reto. Nessa região aqui, o Túlio também até comentou, tá, eu arrisquei uma venda aqui nesse 19. O 19 para mim tem muita sombra. E na minha opinião, não foi um caso de pullback simples já para se entrar. Se fosse o mercado lá fora até vai. Aqui já é um caso mais agressivo. Complicado nesse ponto. Mas, ok, dólar renovou fundo, mas não foi aquela renovada, né? Tentou de novo, não conseguiu. Então, a gente acaba tendo aqui um canal, que aí de repente começou a ter um volume do nada e subiu forte. Essa subida aqui não sei do que se trata, porque não teve notícia. Então, mas só foi subida também, porque depois o mercado travou tudo de novo. Está sendo esse padrão do dólar, tá? Vai, trava, vai, trava. Acho que vai continuar assim, porque o ponto que a gente está do gráfico é um ponto de... É como se fosse uma área que... Deixa eu colocar o WDFoot. Uma área que vai sim ficar trolando bastante, aquela LT, até o preço decidir se vai ser o ponto de acumulação para voltar a subir, que é o que eu espero, né? Olhando pelo gráfico semanal, ainda é uma região muito forte de suporte. Não tem indícios de rompimento dessa região. Então, aqui é muito forte. E lá fora, em relação ao DXY, até aproveitar para mostrar aqui, o DXY no gráfico, por exemplo, diário, está subindo já tem um tempinho, desde setembro. Já está subindo, respeitou a LT. Essa LT também lá fora é desde 2012, mais ou menos. Então, está subindo já em pivô e está chegando um ponto importante, que é esse preço bola de 100 aqui, mais ou menos. Então, está subindo lá fora. E o dólar aqui não está subindo. Mas, pelo menos, também não chegou a renovar fundo de novo. Pelo menos isso. Então, não chegou a renovar fundo desde setembro. Quando setembro aqui fez o fundo aqui, dia 23/9, a gente vem para lá fora. Dia 17/9, lá fora já está fazendo fundo. Então, não estão subindo, porém, também não está renovando fundo. É uma área que está indicando trava ainda muito forte.
Mas fora isso, a gente vem aqui, por exemplo, para o contrato atual, que eu vou ter que olhar o contrato atual. A gente vai fazer algumas marcações aqui para amanhã. Diminui o tempo gráfico, vai para 60. Então, o que a gente tem aqui? Uma LT que eu considero desse gráfico, desse contrato, interessante de deixar marcado ainda, que é esse ponto. Em relação a fundo, acho sim interessante a gente deixar marcado este fundo todo aqui. Trocar de cor também. Então, trocando de cor, colocar aqui, deixa preto. A gente diminui o tempo gráfico, vai para 15 minutos para facilitar a visão. E parece que também dentro dessa região toda nós temos um ponto aqui a destacar, que é essa região que eu vou colocar em caixote, que o dólar está trabalhando nessas regiões aqui. O dólar ficou nesse dia nessa região, esse outro dia aqui. Hoje houve o rompimento, mas ficou trabalhando dentro desse ponto. Esse outro dia foi em torno dessa região. Aqui foi um dia pelo menos tentativa de tendência. Aqui foi mais travado. Então, ó, tendência foi mais nesse dia. Olhando para trás, aqui não teve, foi mais travado também. Aqui também travado. Então, assim, no geral isso é travado, num range bem curto. Se for analisar o dia de hoje, por exemplo, questão de pontos, marcando com fundo e topo, 40 pontos. Para mim, isso não é nada. Aí é até engraçado, porque às vezes a gente tem algumas operações que dá tipo stop de 5 pontos. Pensa só, 40 pontos que estão dando 5 pontos é bastante coisa. É bastante coisa de porcentagem aqui do movimento do dia. Porque 40 foi o que andou, então tá andando é nada. Mas, enfim, focar mais no índice, que o índice está dando mais algumas oportunidades. A gente vai lá para a semana anterior, volta para cá. Eu tenho que colocar, na verdade, o Infoot primeiro. E vamos para o dia 28, lembrar onde estava esse movimento. Espera aí, deixa eu ajustar. Então, dia 28 foi terça-feira. Em relação aos dias anteriores, ó, eu tenho um caixote aqui, dessa região. Então, era um ponto lá de trás, que poderia acabar respeitando. A gente já tinha o rompimento dela confirmado no dia anterior, aqui em cima. Nesse dia, estava querendo, na verdade, já estava abrindo para trabalhar abaixo dessa média. E detalhe, nesse dia aqui, se a gente for ver, é um caso de gap dinâmico. Só que não teve candle gatilho. Deixa eu até confirmar aqui. Toda hora o gráfico volta, confusão. Ó, 2 minutos não teve. E os 5 minutos também não. O movimento, então, é um cenário de gap dinâmico sem gatilho. Fica abaixo da 200. A 9 começa a descer. Nessa região, eu fiz venda aqui, insistindo nesse movimento para pullback de baixa. Para um pullback de baixa. Se a gente for ver, olha no geral como que a média de 200 estava bem forte, né? E o movimento parece que já estava querendo trabalhar abaixo dela. E o detalhe, nós temos um movimento com vários dias de alta precisando fazer uma correção. Dia anterior já estava trabalhando abaixo do dia anterior. Então tinha espaço talvez para fechar gap, porém não era esse dia, né? Mais uma vez, não é o dia da correção ainda. Então, insisti em vendas aqui 2 vezes, estopei as 2. O movimento chegou a renovar topo do dia, então trollou, fechou o gap. Nessa situação de fechar gap aqui, deixa eu até voltar e ir lá para o Renko, para a gente analisar aqui no dia 27, mostrar os pontos, os pontos que deram, na verdade, dia 28, aqui embaixo. Então, a gente teve aqui, ó, 2 trocas de cores que foram claramente estopadas, e aí lá em cima também, por volta das 10h40, nesse ponto aqui, pensei ser talvez a questão de rompimento falso. Estava usando confluência também de projeção para cima, desse movimento aqui para cima. Fiz a venda nessa região e me estopou. Só que é aquilo, né? Me estopou para fazer uma grande tendência de alta? Não, não foi uma grande tendência. Foi pelo contrário, o mercado agarrado aqui tentando subir aos pouquinhos. Não é um caso de tendência bonita, derivou, e aí eu já não fiz mais nada. Então foram 13 stops, plataforma travou. Enfim, aí é aquele dia indignada, normal, stop vem, movimento derivando. Esse dia a sala pública estava cheia de gente. Gente que estava chegando nesse dia aqui pela primeira vez, e aí pegando o dia que eu estava tomando stop, foda. Movimento fecha. Enfim, dia seguinte nós temos aqui um belo de um movimento, com a abertura do primeiro candle do dia, testando toda essa região aqui de trás, testando inclusive a máxima histórica e voltando, indicando um rompimento falso. Começa a voltar de uma forma interessante essa queda, e aí se a gente for puxar aqui lá no Renko,
Nessa região também tivemos oportunidade. A gente vem para cá, dia 29. Nessa queda, mostrando o 10R, a gente teve aqui, dia 29, 10R aqui. Deu para fazer aumento de mão. E aí o movimento aqui embaixo travou na média 200 de novo. Então, não foi o dia do rompimento dela de novo. O movimento começou a subir. Nessa alta aqui, já preferi esperar. Rompeu máxima. Aí eu tava até comentando, ó, eu penso em algo se for mais para a região do topo, talvez, né? Mais para a região do topo. Mas não pensaria, por exemplo, no meio aqui. No meio eu acho perigoso. Tá, o preço passou, foi reto. E aí nessa área aqui em cima, nessa área aqui pelo 12R, a gente puxa aqui. Nós tivemos uma venda pelo 10,5. Foi 10,5 nesse ponto aqui. Pensei na venda, o mercado já estava indicando um pouco de trava. Se fosse marcar a primeira barra para cima, poderia ser uma região, né? E talvez em dias normais, em cenário de tendência normal, sem ser esses últimos dias que só sobe, sobe, sobe. O mercado trava de uma forma estranha com muita sombra e vai me estopando aos pouquinhos até me estopar. Aqui já era quase 11 horas da manhã. Movimento renova topo, então tem uma barra muito forte nessa região. Para trollar só. E aí voltou. Nessa volta fiz venda novamente. Venda novamente aqui nesse ponto, que não conseguiu, e tava fazendo um pivôzinho bonitinho aqui pelo 10R, por exemplo, até para tentar cair, não conseguiu. Então o preço trollou nessa região aqui, mas várias e várias vezes, até que já dava, pô, não dá para fazer mais nada. O movimento vai ficar igual o dia anterior, fazendo o quê? Canal. E foi, realmente, canal. Então canal no dia anterior e canal aqui também. Não acompanhei mais depois e teve a decisão na taxa de juros. Então, decisão à taxa de juros foi esse movimento aqui de 540 pontos. Tá, movimento trava aqui. E aí vem o dia seguinte que vem um pouco da sacanagem. Em relação ao fechamento, pelas regras, né, a gente tem que esperar que esse tipo de candle deveria ter fechado mais acima. Um pouquinho mais acima. Porque seria um cenário perfeito de gap dinâmico com gatilho acionado no primeiro candle dos 5 minutos. E se fosse do 2... Aqui, toda hora que eu tô mudando o tempo gráfico, o gráfico tá indo para outro dia. O 2 também seria. Então, tanto o 2 quanto o 5 seriam gatilhos de gap dinâmico. Só que, infelizmente, a gente não teve a oportunidade da questão do dia anterior ter fechado direito. E aí a gente ficaria de fora. O movimento aqui começa a fazer algo importantíssimo, que é o rompimento dessa média 200. Só que, infelizmente, rompeu reto. E aí, nesse reto, acabou dando deriva. E nessa deriva aqui, se a gente for olhar o Renko, a gente vem pro dia seguinte, o Renko aqui teria talvez dado troca de cor, né? Seria a única, talvez, alternativa. Só que, poxa, troca de cor no meio da deriva. Para voltar a cair? Longe das médias? Será que vai ser um dia de super tendência que não toca nas médias? Ficava aquela dúvida. O 10R não teria dado a oportunidade no meio dessa trava, dessa deriva. A deriva fica mais clara, eu não sei porque que meu gráfico Dora faz isso, mas fica mais claro no 2 minutos, e aí rompeu essa deriva para baixo. Então acabou fazendo aquele padrão de possível exaustão da deriva. Rompe forte, pode voltar e passar por cima. Lá embaixo, naquela região aqui, se a gente for marcar, por exemplo, primeira barra, primeira pernada, é a área de 100%. Tem a questão de nível de variação, longe da média. Temos aqui padrões, né, de candles de rejeição nessa área com a abertura do à vista. Uma operação extremamente arriscadíssima que, na minha opinião, não esperava fazer isso tudo. Eu queria no máximo um pullback da 20 para voltar a cair, porque eu queria era cenário de queda, não queria cenário de alta, era para voltar a corrigir isso, ficar abaixo da 200. Fiz a compra, primeira operação nesse dia, nessa troca, lá embaixo, às 10h10, que foi no meio desse candle aqui 15. Agora, quem iria adivinhar que ia fazer isso tudo? Então fez, o movimento foi muito forte, deu para fazer parcial. Nessa alta aqui nem consegui fazer talvez um acréscimo de mão tão interessante assim, não consegui, fiquei chocada, esse movimento trollou assim, possibilidades completas. Voltou a ficar acima da 200, rompeu o máximo do dia, atravessou a região de fechamento de gap, faz um pullback aqui, aí não vou caçar a operação de contra-tendência não. O movimento ultimamente só está subindo, então melhor não. E a chance talvez ficar derivando aqui, chances altas. E aí derivou? Um pouco, né? Depois aqui nesse movimento. Mas não foi aquela deriva igual os dias anteriores. Então o mercado travou realmente depois dessa região, não acompanhei mais. Aí a gente vem para o dia seguinte. O dia seguinte aqui em relação a
sexta-feira. Sexta-feira a gente teve uma abertura horrível, esse candle, horrível, na minha opinião, horrível. Não foi caso de gap dinâmico, não vejo aqui o ser feito. Em relação a 2 minutos, deixa eu ver aqui, tararam, cadê? Abertura. Eu já vi gente, assim, considerando que esses candles, por exemplo, quando a 200 está abaixo, a 20 está acima e o primeiro candle fecha grande para cima, no caso, é um caso de força compradora. De tipo colocar stop na mínima e entrar na máxima. Eu teria que fazer backtest disso, porque eu teria que preencher mais regras. Mas a gente vê aqui que acabou realmente indo. E aí o movimento acaba chegando nessa máxima histórica com muitas sombras. Pensei na questão de ser rompimento falso. Nós temos aqui o primeiro candle com sombra, o segundo também com sombra, o terceiro aqui deu outro também com sombra, nenhum candle conseguindo confirmar o rompimento. E também não conseguiu confirmar depois. Então, nenhum momento aqui a gente teve confirmação de rompimento, tá? Nenhum. Todo o cenário foi subida em forma de deriva. Então, nada teve uma confirmação de rompimento. E eu insisti 2 vendas aqui nessa região. Puxar pra cá. O dia seguinte, ó, venda, stop. Até que essa acabou indo. Que foi lá de cima, que aí chegou a abertura da vista, teve o mercado indo lá em cima, nós tivemos divergência, tá? Enquanto o Ibov estava subindo, o futuro estava caindo. Uma loucura aquele movimento. Deu venda aqui de novo, fiz essa venda. Só que essa venda foi interessante porque deu até aumento de mão lá embaixo, dando para recuperar dos 2 stops. Foi nesse aumento aqui, ó, nessa região, aqui 10,31, com a abertura à vista, né, dos Estados Unidos, deu fluxo vendedor. Travou na nossa queridinha média de 200 de novo. Média de 200 aqui travou novamente. O preço simplesmente fica horrível nessa região, não consegue passar dela. Sobe, o mercado estava fazendo uma variação muito baixa no dia de 860 pontos, baixíssimo. Volta e aí trava na nossa região de 61 de retração. Nesse ponto de 61, ficaria interessante, por exemplo, pensar em vendas sabendo de uma grande questão. Próximo dia meio-dia, sexta-feira, o mercado poderia ficar bem travado, como já estava um volume bem estranho, né? Realmente deu troca de cor. Bricinho estava na operação, o Túlio também acho que estava. Aqui a gente estava pensando, agora talvez respeitar a questão do 61 para talvez chegar no fundo, né? Para poder pegar parcial e talvez até além do fundo. Porque essa média de 200, pelo amor de Deus, tá reta já. Só que o mercado, o preço não chegou no fundo. Voltou. Aí, olha a chatice. Esse preço eu preferi deixar o stop na máxima. Já que eu estava com a entrada aqui, stop na máxima. E deixei trabalhar. Então tem muito tempo que eu deixo, né? No caso, tem muito tempo que eu não deixava uma operação correndo sem estar de olho. Então fechei a tela e deixei trabalhar. Um cenário que não tinha notícia na parte da tarde. Colocar stop aqui marcado, né? Coloquei minha parcial plotada nessa região de fundos para esperar o preço andar. E não quis nem mais ver, porque Deus me livre. Travou, foi lá em cima, não pegou meu stop, voltou. Aí nós tivemos aqui, aí nesse ponto, ó, nesse ponto aqui, não pegou. Faz o pullback, 76 é gatilho. O cenário tá bem travado no geral, né? Será que agora que vai criar tendência por volta das 15 horas da tarde? Sexta-feira? Não vale a pena não. E aí estopou finalmente nessa barra aqui. Depois do movimento, só fui ver, depois na hora que eu cheguei, que simplesmente foi testar a região da nossa máxima aqui, não conseguiu romper de forma imediata, até que no finalzinho do dia a gente teve então a linha aqui e o candle fechou exatamente na máxima. Então isso foi o movimento do futuro. A gente vem pro dia de hoje novamente, abrindo igual sexta-feira, já com um gapzinho e os candles seguintes renovando máxima de um jeito estranho. Só que o dia de hoje, nossa, tá aí, mas a gente teve aqui um pullback nesse candle 4. Gráfico pronto, depois a gente vê muito claro. Mas aqui, VWAP realmente foi cruzada pela 9. Não tem bem um toque, o LS está ativo e o mercado, se a gente for lá pro diário, olha isso. Só sobe. Então, não é um cenário normal. Então, fiquei só observando. E detalhe, a gente estava sem RINCO, né, no dia de hoje, então não teria dado nada. Se a gente for puxar aqui, vamos puxar pro dia de hoje. Dia de hoje teria dado, por exemplo, aqui, ó. Talvez às 9,06, que no caso seria nessa região. Só talvez troca de cor. Se fosse para pensar em 10R, a gente tem, por exemplo, esse daqui, que tem até risco retorno. E também temos esse. Vi algumas possibilidades, preferi não fazer nada. Dia estressante hoje para mim já amanhecendo. Não fiz nada.
Chegou aqui, a gente tava até brincando, já que a gente estava sem renco, né? Pensando assim, quando a gente estiver com renco, qual será que vai ser o bloco que vai trocar a cor aqui? A gente chutou entre o 38 e o 39, acertamos. 38 foi realmente a troca. Que talvez teria sido um bom ponto, porque se for pegar o primeiro candle para cima, era a região de 100%, era a abertura do à vista, né? Poderia trazer a força vendedora como os dias anteriores está fazendo isso. E aí teria caído e caiu muito forte. Essa queda aqui não deu outro gatilho. 10R não tem risco retorno. Esse não passou pelo VWAP e não teve nem embaixo mais. E o preço começou a voltar rápido. Nesse retorno aqui, setup 50-80, talvez tivesse fechado um pouco mais acima da média 80. Talvez. Não fechou. Fechou foi abaixo, muito abaixo. Então, só o renco troca de cor. Só que quando trocou de cor, já era muito a cara aqui da VWAP, que não foi no meio dessa barra aqui. Muito forte, não vale a pena. O movimento sobe de forma esticada, a gente poderia talvez pensar que vai respeitar esse 61 de retração. E não respeitou. Então, nós tivemos aqui um rompimento de uma forma um pouco estranha nessa região. Não estava ainda em operação, não fiz nada hoje, o movimento rompe a máxima, não consegue dar sequência, aqui já ficou um pouco estranho a análise. Parece ter uma LT dentro do dia, algo muito estranho, e o volume já começa a ficar mais fraco, né? Até finalizar o dia com uma força no final do movimento. Que também, mais uma vez, indicando que o índice não está com sinal nenhum de querer correção. O que me preocupa, porque como é que eu vou caçar compras também no mercado assim? Aquela sensação de que na hora que eu vou aceitar a compra já é o movimento da correção. E a gente vai lá pro Ibov, só destacar algumas coisas aqui, a gente vai lá pro semanal. Esses são os candles semanais. Então nós tivemos aqui ajustando, né? Marcando sombra com sombra. A gente tem a tentativa do rompimento do CLT. Mas, poxa, já está indo para a 4ª semana de alta consecutiva. Então, um mês que só sobe. Mas aqui atrás também teve isso. Realmente, teve. Teve aqui atrás. Se a gente for ver de variação, vamos puxar aqui. Teve 8% de alta. Aqui teve 7%. Então, está quase lá para começar talvez a fazer uma correção. Só que esse ano, é igual o Vlad fala, a alta mais odiada da história praticamente, porque ninguém está aceitando que o Brasil, nessas circunstâncias, o índice só está subindo. Mas, né, falando aqui da questão gráfico, focando em gráfico, ajustando aqui direitinho, LT, bonitinha, a gente então tem uma possibilidade de uma LT estar respeitando nesse momento, a qualquer momento pode respeitar para voltar a cair. Falando da questão de pivô, né, a gente acaba então tendo a confirmação de que este ponto aqui foi um belo rompimento com um pullback de alta. A respeito da questão da CLT lá de trás, que poderia respeitar, não respeitou, na verdade serviu de pullback. Essa LT então aqui eu vou ter que ir lá para o mensal para ver se ainda vai servir. O mensal também não. Então aqui não tenho LT mais. LT agora só tem lá em cima. Uma LT muito longe. Ou, deixa eu ajustar aqui. Se eu for marcar desse ponto aqui, com essa sombra, essa região, podemos ter mais ou menos nessa área aqui. Ainda assim, tá muito longe. Isso aqui é 170 mil. É muita coisa. Nossa, se subir esticado até lá, vamos estar diante de um movimento muito, muito importante. De qualquer modo, então, houve aqui... Nossa, agora que eu tô vendo uma grande coisa no cenário, quer ver? Não tinha visto isso. Isso é num gráfico mensal, tá? Esse ponto aqui, seguem o olho. Ombro, cabeça, fundo mais baixo. Ombro menor. Então, um okoi de continuidade, já que o movimento era de alta aqui atrás. Fez também isso aqui atrás, ó. Ombro, cabeça, ombro. Rompeu e foi subindo. Então, no caso, se isso aqui realmente foi essa figura, é importante demais que a gente pegue esse movimento em V aqui e traça desse fundo com esse topo e joga para cima. Óbvio que o 100% ainda está mais acima, 156 mil pontos, meu Deus. Mas, de qualquer modo, isso aqui já é uma área para tentativa de trava. Como que foi que reagiu aqui atrás? Aqui atrás, se a gente for pegar deste fundo com este topo e jogar para cima, a região desse primeiro nível foi uma área de trava muito forte. Então, sentiu bastante. Eu já considero isso um ponto a destacar. Nós, então, temos aqui o okoi com o primeiro nível aqui. Eu vi também uma pessoa comentando desse tipo de barra,
como é que fala? Um analista comentando que esse tipo de barra nessa região é um padrão de reversão. Não entendi muito bem, mas é um cara que nos comentários assim dizem, nem é do Brasil, tá? É estrangeiro, que ele é do contra de muitas teorias, porque esse tipo de barra muita gente vê o quê? Como um pullback, né, de alta, um movimento dessa sombra, etc. E nessa região esticada ele enxerga como um padrão de reversão. Então, algo a depois lembrar para ver se realmente vai acontecer isso. Então, esse aqui é o gráfico do mensal. Isso. A gente vem aqui pro Ibov no IFR. Está em um ponto extremamente esticado. Que a última região que passou dessa linha aqui, que passou, tá? Foi antes da pandemia. E aí, o que aconteceu, né? Antes da pandemia estava desse jeito. Não parava de subir. Não parava de subir na pandemia ali antes, né? Até que veio essa bomba desse movimento de quase 50% para baixo. Antes disso, aqui também, nós tivemos um movimento esticado, teve uma leve correção depois. Só que, historicamente, para trás, a gente não tem um bom movimento aí não, tá? Aqui, por exemplo, foi em 2008, na crise. A crise estava extremamente esticado antes também da crise explodir. E simplesmente foi uma queda horrível também. Então, parece que os indicadores estão meio mostrando que... sei lá, parece. A gente vai só saber, né? Daqui a alguns meses, o que tende a acontecer com uma correção aqui. Mas está ficando bem longe da média 20. Isso não é um mercado saudável. A gente vem aqui para a questão do até Keltner, tá? Antes estava um pouco mais afastado de Keltner. Nós estamos cada vez se aproximando de Keltner. Keltner, eu sei, está 20 mil pontos para cima. Só que a aproximação já preocupa bastante. Está cada vez mais querendo voltar para a região de Keltner. E geralmente a gente tem uns retornos, né, para média 200 durante esse movimento de alta. A gente vai para o semanal e vê outro fator também, em torno de Keltner. Parece que está querendo se aproximar mais e mais e mais. Média 200 não é testada desde início do ano. O movimento só sobe esse ano. Precisando de uma questão bacana. A gente vê claramente por esse gráfico como que essa LT está importante. LT bom, uma LT boa no caso. Uma LT extremamente interessante em forma do semanal. Então nós estamos no ponto dessa LT. Deixa eu ver se eu marquei exatamente desse jeito, porque às vezes por um layout eu enxergo de um jeito, por outro eu enxergo de outro. Então, sim, a gente tem aqui ajustando, ó. Então, já tinha marcado ajustando melhor a área de LT. A gente volta para cá, então semanal 4 semanas consecutivas de alta, também está sobrecomprado, divergência de IFR, que a gente tem o topo maior, IFR está no mesmo nível. Estranho, 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 estranho. Não é saudável para mim esse movimento. O engraçado é que para muitas pessoas seria normal queda, 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 queda sem fazer correção, mas as pessoas geralmente não aceitam as altas. Eu já sou contra dos dois lados. Eu não aceito nem tanto a alta sem correção, nem a queda também. Para mim, os dois lados é extremamente estranho, horrível. E aí a gente vem para a questão do diário. O diário, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Como é que eu consigo comprar um movimento assim? Não consigo. O movimento já passou de IFR, já passou. Fez aqui um grande retorno em V, um grande pivô de alta que só rompe e não está fazendo correção. Vários dias consecutivos de alta. Para mim, esses dias aqui de correção é como se nem tivesse existido. Então, nós temos aqui, para mim, desde aqui, isso aqui tudo. Então, se eu considerar, é como se tivesse sido aqui 11 dias subindo de forma consecutiva. Não para de subir. Não para. Se a gente for ver a questão volume, tá? O volume até está no nível da média. Só que não tem muito o que dar de opinião a respeito de volume nesse ponto aqui. Mas, poxa, gente, estamos no mercado que não é normal, tá? Então, não é normal movimentos assim. Seria interessante e muito importante que fizesse uma correção. Eu tenho até receios de como que vai ser essa correção, tá? Até receios. Mas, fora isso, a gente vem pro contrato aqui, o Infut. Vamos marcar movimentos recentes, vamos focar em movimentos mais próximos. Falando da questão de pivôs, vamos lá para o gráfico de 15 minutos. Deixa eu ver se eu vou ter que olhar o contrato atual. Acho que sim. Contrato atual. A gente tem como se fosse uma LT desse movimento aqui de alta. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu tirar esse caixote desse ponto. Esse lá embaixo continua. Então, o movimento ainda não rompeu esse canal. Quando que a gente pode ter rompimento? Muito importante. Primeiro ponto, se amanhã começar a fazer isso, é o fundo de hoje. Rompeu o fundo de hoje? Fundo de ontem. É igual assim, imagina que todos os dias foram escadas.
Como que vai começar a voltar o movimento? Rompendo cada degrau dessas escadas. Então, fundo de hoje, fundo de sexta-feira. Esse aqui muito forte, inclusive, porque foi a impulsão desse movimento todo para trás. Vai ser assim, as escadinhas. Escadinhas, escadinhas e escadinhas. Porque é aquela teoria de Down, né? Se a gente for considerar, por exemplo, aqui fez um movimento, aqui também. Então, os últimos fundos são os mais importantes para ter a quebra dessa tendência de alta. Então, olhando pelo 15 minutos aqui, são esses fundos. Então, só considerar fundo do dia anterior, fundo do dia anterior, fundo do outro dia, fundo do outro dia. Porque o movimento realmente está subindo em forma de degrauzinho. E aí a gente vem para a questão dos 5 minutos, por exemplo. Essa média de 200, olhando por média, vai ser outro fator a ficar de olho. Começando a confirmar o rompimento dela, a gente acaba tendo essa quebra dessa tendência de alta, olhando por média. Olhando por price action, elas são os fundos. Eu não sinto confortável com esse movimento, tá? Não sinto. Em relação à questão de algumas ações aqui, por exemplo, a Vale, passando rapidinho. Poxa, olha o que a Vale tá fazendo. Isso desde agosto. Que loucura. Olhando pelo gráfico semanal, olha isso. Qual foi a última vez que ela fez só esse movimento? Foi nesse ponto aqui. Esse ponto ela chegou em 51 dias subir quase 30%. Nesse período aqui de alta, ela já passou então disso, né? Então, nós temos um movimento extremamente forte, só que detalhe, agora é coisa óbvia, gráfico, tá chegando muito perto desse ponto. Muito perto. Acho que esse movimento tenha sido muito forte por causa da quebra dessa resistência. Uma resistência desde o ano passado, então quebrou esse movimento. E aí nós estamos chegando no topo de 2020... Não, desculpa... o final do topo de 2023 aqui. Então, o que o movimento está fazendo essas últimas semanas é uma coisa absurda, tá? Uma barra muito forte da semana passada. Barra também que teve relatório. Só que se esse movimento aqui começar a corrigir, ou seja, a Vale está ajudando o índice para cima, é uma das principais. Só que quando esse movimento começa a corrigir, atenção que tende a puxar o índice para baixo. A gente vai para Petro, para ver se está ajudando, se não está, e não tá. Então, Vale que está ajudando se for comparar com a Petro. Petro não está fazendo nada, está nessa região aqui. Detalhe, se romper, aí ajuda mais ainda o movimento de baixo. Então, por enquanto é a Vale. A gente agora vai para os bancos. Os bancos fizeram esse movimento, ajudou. Finalmente o banco essa semana no caso, hoje, né? A gente teve a confirmação do rompimento da nossa máxima. Algo que não tinha feito antes, porque o Ibov estava renovando o máximo e aí a FNC não ia. Então agora teve, só que no detalhe, com várias divergências. A gente tem renovação de máximo com o IFR aqui no mesmo nível, longe da MED 20, sobrecomprado. Então assim, vem os fatores importantes. Tem a LT passando aqui. Então, agora que o IFNC foi, pode começar o rompimento. Detalhe, quando teve aqui, ó, essa região aqui não conseguiu romper e começou a cair. O que aconteceu nessa época no Ibov? Por volta de junho a julho desse ano, olhando pelo gráfico semanal, junho e julho, a gente teve esse movimento aqui, ó. A gente teve a máxima do Ibov sendo rompida, rompimento falso, porque o IFNC não estava acompanhando e começou a voltar. Então a gente pode acompanhar isso, porque agora o que está acontecendo é que o Ibov está indo e o IFNC não. A Vale está esticada. Petro não está nem ajudando, não está fazendo nada. Por curiosidade, só olhar aqui Small Caps, que às vezes é interessante dar uma conferida. Sem sinal também de algum, talvez 60... Não, aqui não tem nada Small Caps. Os DIs, interessante comentar, porque pode puxar dólar, que pode puxar índice. A gente vai para o gráfico do diário. Vamos ver se o desenho aqui. Enquanto que o dólar rompeu talvez até fundo nesses últimos dias, o DI nem chegou a romper esse fundo aqui, tá? Esse fundo ainda está forte, sem sinal de rompimento. Ainda é muito forte querer lá para cima, sem sinal de rompimento para baixo. Se o DI começar a subir, atrai muito mais dólar para cima. Vamos lá para fora, questão que eu falei, DXY segue subindo. S&P, daquele gap que a gente teve da questão China e, quer dizer, o Xi Jinping, né, no caso, e Trump, etc., o gapzinho tá estranho, tá se mantendo aberto aqui. O S&P chegou a renovar máxima, só que nesses últimos dias está formando assim, sem sinal de nova renovação de máxima. Fez um doji ontem, tá estranho, tá querendo, na verdade, isso aqui é o doji de hoje.
E aí o mercado futuro já está começando a querer, talvez até engolfar o dia anterior, fechar esse gap. Sei lá se vai começar essa correção agora, se está precisando também várias divergências lá fora. Dow Jones fez uma mesma coisa, até fechou o gap já inclusive, só que a máxima está aqui, está começando a fazer um pivôzinho de baixa. Nasdaq travadinho nessa região de máxima aqui também. E aí a gente, o nosso EWZ, o EWZ finalmente rompeu esse topo, ou seja, divergência. Nós tivemos o IBOV rompendo máxima há muito tempo aqui, um topo importante, e o EWZ nem tinha rompido esse topo. Agora que está rompendo, agora, que pode ser região de resistência. Movimento aqui em relação à questão China, tá ok. O resto tá tudo ok aqui. E aí, a questão calendário. Terça-feira amanhã, não, assim, meio-dia só tomar cuidado, ofertas de emprego de IELTS. Pode trazer algum movimento. Quarta-feira a gente tem, cadê PMI? Era para ser semana de payroll, mas sem sinal de payroll, tá? Não tem ainda com a paralisação nos Estados Unidos, então nós não vamos ter. Eu acho que o Investing vai estar marcado, mas nós não temos ainda, tá? Então tá marcado aqui, só que sem previsão de saída novamente. Fora isso, a questão, só ressaltando, mais gente está enxergando a questão de divergência do nosso índice. Aqui, a respeito de possibilidades, será que o IBOV vai chegar nesse ponto de LT? Tá bem longe aqui, o jeito como tá visualizando aqui essa... Na verdade, deixa eu ver aqui como que essa pessoa está enxergando. É o IBOV diário. E, pelo jeito como a pessoa está marcando o canal, tá na cara praticamente o movimento, porque aqui o preço nesse dia era 148. Agora já chegou a 150, então chegou aqui praticamente. Mas é o jeito como ela marcou. Só que, detalhe, a LT de cima só teve um toque. Não teve outra aqui, então é o jeito da pessoa. Porém, ponto a se destacar, tá chegando nessa região. A questão aqui do Nasdaq, ó. Nós temos essa mega LT do gráfico semanal, chegou no ponto importante. Pode haver uma grande correção forte a qualquer momento e ainda essa correção não chegou. A gente teve a questão, isso aqui eu até comentei semana passada, todas as vezes que o IBOV está renovando máxima com o IFR muito esticado acima de 70, a gente tem grandes correções no passado, tá? Teve aqui. Aqui foi uma pequena correção, aqui foi uma grande, aqui foi outra. Isso aqui, inclusive, há um ano atrás. Essa não teve, falhou nesse movimento. Aqui, leve correção e agora tá chegando de novo. Então, algo a tomar cuidado. Fora isso, deixa eu ver o que mais. A questão aqui... só lembrando, né? Infelizmente o horário dos Estados Unidos ali mudou e o norte-americano tá abrindo às 11h30. Eu acho um absurdo a gente ficar de 10 horas a 11h30 sem movimento do gringo. E a gente abrir 9 horas no futuro, né? Deveria a gente ajustar automaticamente, sei lá, para funcionar durante ali os Estados Unidos. Outra questão, deixa eu ver, o que mais? DXY. Todo mundo também chegando nessa questão da CLT. LT de muito tempo atrás, 2011. Então, respeitando aqui por enquanto nesse fundo. Outra imagem importante. Aqui, mais um evento importante do ano. Simplesmente 8 pregões seguidos de alta, considerando o IBOV. Simplesmente saiu da região de 140 mil, buscou 150 sem correção. 10 mil pontos de IBOV sem correção. Isso é muito louco, tá? Outra questão que a gente tem aqui, que então a gente acabou batendo 150 mil, que eu já disse que é um preço bola extremamente forte, porque é o meio de um preço bola maior ainda. Nós temos os 100 mil e 200 mil, e aí de repente tem os 150, que é como se fosse realmente a metade ali. Metade praticamente a gente tem que considerar que é poxa, antes de chegar direto para 200 mil, 150 já é um ponto de parada importante, então nós chegamos nessa região. O que o IBOV fez nas outras vezes que chegou, por exemplo, no 100 mil, no 50, talvez lá no passado. Por exemplo, vamos marcar aqui região de 100 mil. Cadê? Lá embaixo. Vai estar lá embaixo. Trocar a cor. Lá embaixo. Região de 100 mil. Aqui. O que o IBOV fez? Quando foi para tentar romper pela primeira vez? Nessa região. Tentou travar inicialmente, depois rompeu. Voltou um grande rompimento falso.
Essa região serviu de trava, serviu de trava, serviu de trava, serviu de trava, e aí subiu. E os 50 mil para trás? A gente vai ter que voltar. Aqui. Olha o tanto que ficou em torno dessa região. Muito em torno da região. Custou a sair aqui e decidir realmente romper para cima. Então, acho sim um ponto importante. Outra coisa. A gente tem aqui, por exemplo, em relação à questão... Isso aqui, eu nem sei de onde o Vlad tirou isso. É de uma pessoa que ele viu que estava fazendo uma comparação. Comparando, por exemplo, o S&P no ano de 2000 e... Deixa eu ver, o que mais? Espera aí. 98, no caso. É de 98. Então, a pessoa pegou, por exemplo, o que aconteceu naquela época de 98, o gráfico como estava indo e como que está agora. Então, se a gente for ver, a gente pode esperar, talvez, tá? O movimento está muito parecido. E a linha vermelha é o atual. Então, o S&P está aqui. Talvez o S&P vai renovar mais um pouco a máxima, fazer uma correção. Ano que vem ainda continuar subindo, será? E aí, só ir lá em fevereiro, começar o sangue, será? Algo até 2029, por exemplo, 2 anos de queda? Não sei, né? Vamos ver. Questão aqui do ciclo presidencial. A gente não está correlacionando agora, tá? Ao longo do ano vem respeitando bastante, respeitando. Aqui não teve, mas vem. E aí, de repente, aqui não. Porque era para ser um outubro mais de queda aqui. A gente não teve. E final do ano tende a ser um pouco mais de alta. Outra imagem aqui é a questão que é mais interessante. O mercado como um todo. Se a gente for, por exemplo, olhar o EWZ está numa região de LT. Uma LT lá de 2007. Resistência. Por enquanto é resistência. A gente olha todos os mercados da América Latina e também tem uma LT desde 2007, que também é uma possível resistência sem sinal de rompimento ainda. Pensa, se ambos acabarem respeitando, a gente tende a ter um fluxo vendedor para esses índices, inclusive EWZ, inclusive nosso Ibov no caso. E se houver um rompimento, isso aqui quebra uma estrutura de baixa que a gente já vê desde 2007 e acaba tendo um movimento muito forte de alta. A gente vem para essa outra imagem aqui. Tem muitas ações que estão sobrecompradas, muito mesmo, em níveis de preocupação, tá? E subiu extremamente forte. Olha a linha que saiu do fundo para subir. Mal fez correção. Qual foi a última vez que fez uma linha tão reta assim? Aqui quase que foi. Aqui foi uma, ó. Aqui foi uma e foi lá em 2023. Muito reta. Algo também a se tentar. Fora isso aqui, eu acho que era só isso que eu tinha que comentar. Falei de tudo praticamente. O mercado lá fora, não fiz nada praticamente nesses últimos dias. Vi alguns possíveis gatilhos, mas eu acho que eu vou deixar a próxima semana para comentar de alguns focados em pullback. Mas realmente o foco desses últimos dias foi índice e dólar.